Queria que todos abrissem Romanos 12:12. Eu gosto muito de Romanos, enquanto vocês abrem, né? Queria comentar um pouco sobre Romanos, isso, 12:12. Eu gosto muito do livro de Romanos, principalmente o capítulo 12, em específico. É um dos que eu sempre gosto de, quando alguém pergunta alguma palavra, né? Sobre qualquer coisa, a pessoa, eu quero ler. Eu sempre também falo para o pessoal do meu Connect, né, no grupo, lá da igreja, sobre Romanos 12, porque é uma bênção. E Romanos, se você for pegar o livro geral, né, para a gente ter um panorama já meio assim, para a gente poder entender um pouco, de Romanos do 1 ao 11, nós vamos ter mais ou menos falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre o sacrifício de Cristo na cruz, sobre a doutrina, né? E quando chegamos do capítulo 12, que é o que a gente vai falar hoje, para lá, nós vamos ter um pouco sobre o sacrifício que nós agora, que conhecemos ao Cristo, devemos ter. Amém? Só para que você possa agora entender um pouco, receber a palavra, entender que esse é o momento do cumprimento da doutrina, né? Porque a palavra, ela não pode ser apenas ensinada ou apenas falada, mas ela deve ser vivida e ela deve ser compartilhada em ações. Eu creio que se a palavra, ela apenas na sua vida está na sua boca e no que você fala, ela está faltando algo no que se refere a você ser um cristão. Eu acho que é um ponto bem importante que a gente tem que levar, o cumprimento da palavra de Deus, amém? Então nós vamos ler Romanos 12:12, pegue suas Bíblias, já colocaram aí, né, no chat. Vou ler aqui a minha versão. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Em Romanos 12, antes desse versículo, nós vamos ter várias, como eu disse, né, várias indicações de como nós devemos nos comportar em meio a situações, né? O primeiro versículo, né, vai falar como nós temos que ser um sacrifício vivo diante de Deus. E no 12, ele vai falar sobre 3 coisas muito importantes. Então veja comigo de novo. Ó. Alegrar na esperança, é a primeira. A segunda é ser paciente na tribulação. E a terceira, ser perseverante na oração. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que nós vamos falar é um pouco sobre a esperança. Qual é a esperança, Samuel? Hoje nós vivemos um mundo que a gente não tem, muitas vezes, a perspectiva. Poxa, Samuel, eu perdi a perspectiva do meu casamento, eu perdi a perspectiva de uma família por conta de erros do meu passado, eu perdi a perspectiva de um amanhã por conta que eu tenho um problema, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho limitações físicas, eu era normal e fiquei, não sei, paraplégico, eu tive alguns problemas na minha vida emocional que não me fazem ver além do que meus próprios olhos veem. Eu não consigo enxergar mais um futuro para mim. Eu não consigo... não, mas eu não estou nesse problema tão grande, Samuel. Eu só não consigo ver um futuro para mim. Eu não consigo, sei lá, me ver como área profissional. Eu não consigo me ver bem. Eu não consigo me ver saudável com a família. Ou eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo porque nós vivemos tempos de guerra, nós vivemos tempos de perseguição, nós vivemos tempo onde a sociedade é altamente influenciada para que os seus filhos, as pessoas, as crianças, elas sejam condicionadas a irem diretamente para o mundo, com influências do mundo, e você começa a ver a situação, você começa a ver o contexto que o mundo está, você começa a ver o contexto de pandemia que você está, talvez como pastor,
talvez o pastor deve ter recebido, como eu também recebi, eu não sou pastor, mas recebi várias pessoas vim falando comigo sobre, poxa, meu casamento vai acabar, poxa, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não tenho força sozinho. E esse contexto de pandemia também, as percas, né? A perca de alguém, de um parente que, sei lá, em algum momento da sua vida, seja ele nesse momento de pandemia ou não, você perdeu esse parente, e para você esse parente era a coisa mais preciosa, era a coisa mais importante, era algo que estava, você cuidava, você dava amor, você valorizava a presença dessa pessoa, e por conta de perder essa pessoa, você também se sentiu mal. E você hoje não consegue recomeçar a sua vida. Ou porque perdeu um emprego recentemente, ou porque o seu filho ele saiu de casa recentemente, e nada mais está influenciando para que você possa ter alegria. É difícil, esse texto, essa passagem, ela é curta, mas ela é tão poderosa e tão profunda porque ela não te pede apenas para ter esperança. Ela não te pede apenas para que você hoje, fale assim para você mesmo, não, eu acredito que amanhã vai ser melhor. Mas ele quer que, além de você dizer, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, ele quer que você diga, Deus, eu me alegro em ti. Porque a esperança que Deus quer que nós tenhamos é que ele vai voltar e que tudo está segundo a vontade dele. Nós precisamos entender que nada foge da vontade de Deus. Tudo está diante do controle das mãos de Deus. Ah, mas está totalmente ruim, Samuel. A minha vida está totalmente desregrada. Eu tô passando mal de saúde, eu não estou conseguindo administrar minha vida. A minha vida econômica, financeira está totalmente perdida. Mas você precisa entender que se você está debaixo de obediência de Deus, se você está buscando o Senhor, você precisa apenas confiar que tudo está segundo a vontade de Deus. Nós temos um problema muito grande de entender a vontade de Deus para nossas vidas. Nós somos muito felizes quando nós dizemos que quando a vontade de Deus está a nosso favor. Exemplo, quando você está orando por algo e ele diz assim, ok, eu vou lhe dar esse algo. Mas muitas vezes quando Deus fala assim, não quero que você tenha esse relacionamento, eu não quero que você... Agora não é o momento para você ter isso. Nós não entendemos. E assim nós perdemos as esperanças, nós ficamos fracos, nós deixamos cair em pensamentos que não são de Deus. Deus, primeiro, ele nos chama, eu quero até que você anote, se você tiver aí papel, caneta, ele nos chama para primeiro buscar o reino dele, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu preciso dizer para você hoje que as coisas do céu, as coisas eternas, elas são mais importantes do que as coisas terrenas. Ah, mas, Samuel, o meu parente, ele ia para a igreja comigo, era o meu pai, e ele morreu. Ele conheceu a Jesus, e o caminho dele aqui apenas se prolongará para a eternidade, você vai ver ele de novo. A nossa certeza, a nossa esperança, a nossa alegria é que Jesus, ele morreu por nós, ele ressuscitou, e por isso, e por meio dele, nós hoje temos vida eterna. Diga para você mesmo, eu tenho vida eterna em Jesus. Declare, a minha família e a minha casa são eternos. O que eu preciso dizer para você, para que você se alegre nessa esperança que Jesus vai voltar para nos buscar. E que esse choro vai durar só uma noite. Que esse choro talvez seja só aqui na terra. É que nós fomos feitos para viver eternamente. Nós não fomos feitos para vivermos 60 anos aqui na terra. Eu sei, a palavra fala, Jesus, uma coisa importante que nós precisamos saber, primeiro, é que Jesus, ele não nos poupou da dor. O evangelho genuíno, ele não nos poupa da dor, ele não nos poupa do sofrimento, ele não nos poupa
das coisas, das circunstâncias que vão acontecer na nossa vida. Mas ele assegura que ele sempre estará lá. Ele permite que coisas aconteçam com você, mas ele assegura que estará lá. Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, eu venci a morte e o pecado. Ele coloca sobre ele a força, a sua força. A sua força não está sobre o pastor. A sua força não vai conseguir estar, nem a sua força, nem a sua esperança, está sobre as suas amizades, nem sobre os seus parentes, nem sobre a sua família, mas sim sobre Deus. Nós precisamos entender, primeiro, que nós somos criados para viver eternamente. Segunda coisa, nós temos que entender que nós somos estrangeiros nessa terra. Quando nós entendemos que nada nessa terra, ela nos pertence, nada nessa terra é nosso, mas sim Deus nos deu. Quando ele fala na Bíblia que nós somos mordomos deles, nós somos servos deles, o que é um mordomo? É o homem da casa, mas de maior confiança do dono da casa, e que nele confia os seus bens. Quando Deus ele te fala para que você não se agarre às coisas da terra, e sim às coisas eternas, ele está dizendo que tudo que não é eterno é em vão. Tudo que não é eterno não é algo que seu coração deve estar ancorado. A palavra de Deus, ela está pedindo para hoje você se desligar um pouco do seu eu, se desligar um pouco da terra e focar nas coisas do céu. Eu sei que é difícil. Você pode dizer para mim, Samuel, eu não conheço tua história, tu parece ser um cara muito novo, eu já passei muita coisa na minha vida. Beleza, eu vou te contar um testemunho que eu não gosto de contar muito, porque ele me faz sentir muitas vezes desamparado, mas a certeza que Cristo fez a obra me faz feliz. Eu preciso dizer sobre a vontade de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes, por não entender a vontade de Deus na nossa vida e saber que as coisas do reino de Deus são mais importantes do que as coisas do reino, do que da terra, nós quebramos muita cara, nós perdemos muito tempo e nós não glorificamos a Deus. E aí andamos em maldição. Um testemunho bem rápido. Eu, no começo da minha caminhada, eu estava bem feliz com Jesus. E aí havia uma mulher com câncer na minha rua. E no mesmo momento, o Espírito Santo de Deus, depois de um culto, né, sobre cura, e eles falavam sobre isso, eu vi, eu disse assim, não, cara, está na Bíblia, isso vai acontecer. Poxa, Jesus curava. Quando eu conhecia Deus, quando eu conhecia essa parte da Bíblia que diz assim, poxa, existe cura, existe, então, poxa, Deus nos deu autoridade para curar, para expulsar demônios, para batizar em seu nome. Então eu vou tomar posse disso. E aí eu comecei a usar essa parte do reino de Deus nas pessoas ao meu redor. E tinha uma mulher na minha rua que ela tinha câncer. E o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, vai lá na casa dessa mulher e ora nela. Eu vou curar ela. Eu fui mesmo assim meio assim, eu vou. E eu fui. Eu orei por ela. Depois ela ia fazer um exame, a biópsia. E no outro dia ela ia trazer o resultado do exame dela. O primeiro já tinha dado, né? Tudo. E aí ela pegou e disse assim, eu tô sem esperança. E ele disse assim, você crê que Jesus pode me curar? Eu creio. Mas você crê também que Ele é o Senhor, Salvador da tua vida, e que independente do que aconteça, Ele está contigo? Ela disse, eu creio. Eu quero voltar para Jesus. Ela aceitou Jesus naquele mesmo dia, e ela foi curada naquele dia. E eu disse, glória a Deus, eu chorei, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E até então eu orava, então, qualquer pessoa que tinha dor de cabeça, eu orava, ela, glória a Deus, eu estou curado. E quando eu vi um câncer, eu, poxa, glória a Deus. Só que aconteceu uma coisa. A minha avó, ela teve câncer. Pois é, a minha avó, ela teve câncer. E aí, a minha avó, ela é uma pessoa muito difícil, sabe? Ela era matriarca e, sabe, todo mundo, referência é ela, então a galera da minha família bebia, todo mundo
andava bem louco mesmo. Ela era aquela senhora que gostava de forró, ela já era viúva e tudo. Pois era, a minha avó. E a minha avó descobriu que teve câncer. E, tipo assim, ela, por ser uma mulher muito limpa, por gostar de uma comida muito melhor, boa, ela não queria que ninguém fizesse nada para ela. E ninguém aguentava muito ela, sabe? Ela era bem, um gênio bem forte. Só que eu disse assim, poxa, se Deus curou aquela mulher, eu sei que Deus pode curar a minha avó. E aí eu fui lá, estava com a minha avó, eu morei com a minha avó, eu tinha uns 16 anos. Eu falei, mãe, eu vou na missão, eu vou com a minha avó. Porque Deus mandou eu ir para minha avó. Deus só mandou eu ir. Deus não mandou eu curar. Deus não mandou eu orar. Deus não mandou nada. Ele só mandou eu ir. Eu servi a minha avó de todos os jeitos. Eu trabalhava e estudava. Eu tinha, eu acho, 16 anos por aí. Vendia salgado no colégio para me sustentar na casa da minha avó, porque a minha mãe não me deu R$50 para eu começar a viver lá, né? E no mesmo tempo que eu cuidava da minha avó, dava remédio para ela 2 horas da madrugada, levava para quimioterapia, faltava aula para poder estar com ela no ICC, que é o Instituto do Câncer aqui no Ceará. Eu vi ela sofrer muitas vezes e não conseguia entender, entendeu? Eu queria muitas vezes estar no lugar dela e vocês não sabem quantas vezes eu orei. Você disse assim, para ter esperança, tu vai contar uma história triste dessa? Não, tem calma. Eu orei muitas vezes pela minha avó. Muitas. Vocês não sabem quantas vezes eu orei pela minha avó. Principalmente no estágio final, ela teve metástase. Ele se espalhou por todo o corpo dela. E ela sentia muitas dores, ela não conseguia dormir. E tudo que eu pedia era para que eu sentisse todas as dores e ela conseguisse ficar viva. E Deus disse para mim, eu quero saber de uma coisa, Samuel. Eu te mandei ir, mas é a minha vontade que é soberana sobre a vida da sua avó. Não é porque eu fiz uma pessoa diferente que você eu quero fazer igual. Você tem que entender a minha vontade, não é a sua vontade. Depois que eu entendi isso, eu preguei o evangelho para minha avó. Eu fazia reuniões na casa da minha avó, mas ela não assistia e tal, as reuniões. E ela aceitou a Jesus. Ela aceitou a Jesus. E, cara, eu acho que foi a maior alegria da minha vida. Até agora eu já vi muitas pessoas se converter, eu fico muito feliz. Né? Mas ela aceitou a Jesus. Foi uma coisa, Jesus levou ela. E a minha esperança agora é que, primeiro, eu tinha que entender a vontade de Deus sobre a minha vida. A soberana e poderosa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se você não entender a vontade de Deus sobre a sua vida, você vai bater cabeça com Deus. Se você continuar reclamando porque você sente dor, você está ruim, você está mal, nada vai acontecer na sua vida. Porque a esperança que existe é que ele vai voltar, e a minha esperança é que, mesmo que a dor terrena dela existisse, a sua hoje pode ser emocional, a sua hoje pode ser espiritual, talvez a sua pode ser física, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo que você precisa viver o reino de Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento é amar teu Deus sobre todas as coisas. Não tem como eu estar esperando um Deus que eu não creio, um Deus que a minha dor é maior do que ele, um Deus que as minhas tristezas e os meus desafios são maiores que ele. Será que Deus encurtou a sua mão diante de você? Se ele dá aos pássaros mantimento e aos coelhos tocas e às raposas o que comer e às árvores e as flores do campo o que vestir, imagine o que ele faria para o seu filho e a sua filha. O que eu não entendo é que nós amamos estar mendigando, estar falando, oh Deus, está tão difícil. As aflições, elas têm que vir. As aflições, elas têm que vir para que a glória dele se resplandeça cada vez mais sobre as nossas vidas.
Meus irmãos, o evangelho genuíno de Deus, eles não abstêm você da dor. Mas a esperança que o nosso Cristo, ele é poderoso, que o nosso Cristo, ele vence, que ele venceu a morte, que o nosso Deus, ele é soberano toda dor, ele limpa, ele é o que te traz quando você está cansado, ele te ampara no seu seio, nos seus braços. Quando você está sozinho, se sentindo sozinho, meio à multidão, é ele que lhe abraça. Quando você está só, é ele que está lá. Porque se você for ver as coisas da terra, meu irmão, a palavra mesmo fala, o que está debaixo do sol não é bom. Nós precisamos olhar hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje de olhar para o que está lá em cima. Não são as circunstâncias da sua vida. Nós precisamos nos alegrar quando a palavra fala, né? Em tudo dai graça. Mas eu vou entrar nesse versículo só no final. Mas nós precisamos ter em nosso coração que quando nós somos perseguidos nas nossas redes sociais. Eu lembro de um pregador muito interessante que ele falou o seguinte, tem duas coisas que o cristão tem que estar pronto. As duas coisas a primeira, ele tem que estar pronto para pregar, sempre. E a segunda é para morrer pelo evangelho. Uma noite, nessa semana, eu acordei de madrugada, eu tive um pesadelo, né? Eu sonhei que estava numa favela, eu estava pregando numa favela, e eu acho que, não me engano, aconteceu de eu morrer, ou aconteceu alguma coisa comigo. E eu ficava apavorado, e Deus falava assim comigo, até que ponto você está comigo? Até que ponto você me ama? Até que ponto você entregaria a sua vida? Porque eu já entreguei a minha vida por você. Poxa, essa palavra ela foi para mim, gente. Não estou aqui querendo lhe exortar, não estou querendo aqui lhe ferir, não estou querendo nada. Desculpa as palavras fortes, a história forte da minha avó, mas eu preciso falar para você que o reino dos céus, ele não para. Mas também, da mesma forma, o inferno ele não para. As nossas energias, eu preciso dizer para você que as nossas energias são recarregadas em Jesus. O próprio Jesus, depois de uma multidão, ele não ia pegar o barco e ia para outra multidão. A própria palavra fala que após de uma multidão, ele ia subir ao monte, ele ia falar com Deus. Ele ia recarregar as suas energias. E muitas vezes nós achamos, pela nossa autossuficiência, porque não lemos a Bíblia, não oramos, e no momento das nossas aflições, nós não conseguimos vencer, porque nos falta a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Mas é uma coisa boa, se você não tem intimidade com Deus, se você não consegue falar com Deus ainda, você pode hoje ainda falar com Ele. Você hoje pode ainda, depois desse momento, você pode falar com Ele a só nos seus quartos. Colocar um louvor ou falar com Ele no silêncio. Recarregar suas energias e as suas esperanças do que amanhã vai ser melhor. Que o amanhã, eu acho incrível porque Paulo e todos os seus apóstolos, eles tinham a certeza que depois daquele evento que Jesus tinha voltado, ele voltaria a qualquer momento. Voltado dos mortos, ele ressuscitou. Todos os discípulos, todos os 12, sabiam que tinham uma missão e que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Por isso que a palavra fala muitas vezes, né? Orar sem cessar, buscar o reino de Deus. Para Deus não tem hora, é fora de hora, você tem que falar da palavra de Deus. Porque Ele pode voltar a qualquer momento e a nossa esperança tem que estar onde? Em Jesus. Nós precisamos entender, como a Camila falou aqui, o que Deus quer para nossas vidas. Você precisa ver as dificuldades, eu sei que são muitas, meu irmão. Mas que bom que você está aqui, porque tem um pastor amoroso com vocês.
Tem pessoas como o Ítalo, a sua esposa, pessoas aqui que se dispõem a dizer: nós estamos vivendo o corpo de Cristo, e quando tem uma mão doente, o corpo todo ele vai com todas as energias e todo o seu poder para que essa mão seja curada. Porque nós somos um corpo de Cristo. Porque nós se dedicamos para que nós precisamos ficar santos e separados por Deus. Então, nós precisamos ter a esperança e nos alegrar que Jesus vai voltar. E que Jesus está cuidando do corpo de Cristo. Porque a cabeça é Ele. E Ele nos guia. Eu sei que está difícil, você pode não ter o que comer hoje. Mas você precisa entender que a palavra de Deus para a sua vida é: se ergue, filho. Que os vales dos ossos secos criem vida e se levantem. Aquele que refrigera a minha alma é o meu pastor. Presta atenção, as ovelhas elas têm uma limitação de enxergar. Ela vê somente até aqui, ó. O pastor tem uma visão de cima. O pastor olha por cima de tudo. Então, nós precisamos entender isso. É o primeiro ponto. Já é o segundo. Mas ele se entrelaça bem com a segunda parte o segundo ponto que a gente ia falar. Que é a tribulação, a dificuldade que vem sobre as nossas vidas. Eu preciso falar, eu queria que vocês abrissem 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, 10. Por favor. Nós precisamos entender que Deus e a sua justiça, a sua verdade, e todos os seus sonhos, tudo que Ele tem planejado para nós, está tudo seguindo uma ordem certa. Deus ele está acima de tudo, Ele está fazendo acontecer. 2 Coríntios 12 vai falar: por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Porque é quando nós estamos passando por a perseguição de um vizinho, de um amigo, de alguém, ele é um cristão, isso, e as coisas vão só piorar. O meu está falando de esperança e está dizendo que vai só piorar, calma. Não é isso. É dizer que, mesmo com a dificuldade, o nosso Deus, o seu nome se glorifica nisso. Porque o nosso Deus é maior sobre as nossas vidas. Tudo tem um plano. Muitas vezes nós não conseguimos entender a mudança que Deus faz hoje na nossa vida. O plano que Deus muda na nossa vida. Ah, mas essa tribulação é tão grande, então Deus está te fazendo mais forte. Muitas vezes nós não entendemos uma coisa muito importante que eu preciso que os irmãos entendam desse segundo ponto. Que nós não sabemos orar, e quando nós oramos, quando Deus responde a nossa oração, nós não entendemos por que acontece isso na nossa vida. Exemplo, nós falamos assim: Deus, eu preciso de muita sabedoria em lidar com a minha esposa dentro de casa. Aí o que Deus faz? Ele pega e monta uma situação, ele transforma tudo para que você seja um homem mais sábio, sua esposa veja você como um homem mais sábio. Só que você não entende isso, e quando vem essa situação, que você precisa desenvolver a tua sabedoria, que você precisa parar e dizer assim: Deus, eu preciso da tua sabedoria. Aí você pega e faz o contrário. E aí fica: meu Deus, as tribulações estão aqui. E você: não, Deus, eu peço paciência. E Deus te dá motivos, te dá ações, te dá coisas na tua vida para que você fosse paciente. E você muitas vezes deixa essa oportunidade passar. Porque não entende isso. Você pediu.
Mas quando Deus liberou, você não recebeu. Muitas vezes nós ficamos dizendo, mas Deus não me entende. Poxa, por que Deus fez isso comigo? Quantas vezes nós fizemos isso já? Deus, por que só comigo, meu Deus? O Robertinho, meu amigo, ele é assim, ele é assado e consegue tudo. Por que isso não... Porque nós precisamos sim perseverar nas orações, mas também nós precisamos ter em nosso coração sabedoria no pedir. É um ponto bem pequeno, mas é importante falar isso. Porque muitas vezes nós temos, sim, muito vitimismo sobre a situação. Mas entenda, Davi estava em frente de um gigante. Mas para ele, o que era o maior naquela guerra era Deus. Deus era maior do que aquele gigante. Ele é muito maior do que tudo aquilo. Ele era muito maior do que a situação. Deus é muito maior do que a situação que você está vivendo. Você precisa entender e descansar em Deus. É muito difícil descansar em Deus. Eu fico imaginando, porque eu já vivi muito isso. É muito difícil descansar em Deus. Mas eu sei que, independente das situações, eu preciso confiar que tudo está debaixo da vontade dele. Que se eu estou guardado por Deus, eu preciso confiar que ele está fazendo, mesmo sem eu ver. A perseverança na oração, ela precisa ser acompanhada desses momentos. Você sozinho, você não consegue. É um ponto importante que eu preciso falar para você. A autossuficiência, dizer, aquela criança, sabe quando você é criança? Você vai dizer assim, pai, eu já consigo fazer o pão com ovo. Eu vou fazer o ovo aqui na frigideira e eu vou conseguir. Aí seu pai diz assim, meu filho, você não tem tamanho ainda para isso. Porque senão você vai se queimar. E aí você vai lá, na sua autossuficiência, você não falou com Deus, você não pediu a Deus, você está nesse momento agora porque, meu relacionamento está assim porque você não pediu sabedoria a Deus, você não falou com Deus, você não pediu para que Deus fosse o seu guia. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas na força do nosso braço, mas a força do nosso Deus é que deve ser considerada. Não para de viver como se você fosse independente. Porque isso está fazendo mal a você. Deus está de braços abertos para você. Mas Ele precisa que você esteja de ouvidos abertos a escutar a sua voz. Porque muitos homens de Deus, eles respeitam a palavra, eles escutam a palavra, mas o problema está na obediência. Por conta da nossa falta de obedecer, nós muitas vezes nós nos desviamos, nós pagamos muito, nós sofremos muito, nós nos desgastamos muito, nós perdemos muitas coisas, porque nós não perguntamos a Deus. Josué, num momento da Bíblia, a ordem que Deus tinha mandado para Josué é que ele deveria acabar com todos os povos daquela terra. Ele precisaria limpar porque ali estava a herança que Deus daria ao seu povo. E os seus inimigos, de uma maneira muito astuta, chegou para Josué, fingindo ser estrangeiros. Disseram, faz paz conosco e não nos mata. E Josué não pediu a Deus discernimento. Não pediu. E nesse momento, Josué, ele tomou uma decisão errada. E Deus falou com ele, Josué, eles são seus inimigos e você foi enganado. Eu não sei como você está sendo enganado hoje. Eu não sei quais as mentiras que estão sobre a sua vida. Eu não sei se é a religiosidade, eu não sei se a mentira sobre a sua vida está te enganando, é a aparência, eu não sei se é o feed do Instagram, eu não sei se você está se perdendo no TikTok, eu não sei qual é a mentira que está sobre o seu casamento, que você,
tem a sua esposa, mas você está achando que a mulher do Instagram é mais bonita, tem um corpo assim assado. Não sei qual é a mentira que você está vendo de que, poxa, a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Eu não sei quais as mentiras que você está vivendo. Eu não sei qual é as coisas que está vindo sobre a sua vida. Mas eu preciso dizer hoje que você precisa escutar a voz de Deus. E é muito simples escutar a voz de Deus. Crer apenas em Deus não é o bastante. Não é o bastante. Você precisa ter relacionamento com Ele. O que vai te tirar dessa cova é o seu relacionamento com Deus. Gente, eu posso estar passando o que for. Se eu estiver bem com Deus, eu enfrento qualquer coisa. Os meus pais, eles podem não serem a favor de eu pregar numa favela, mas se ele me disse que eu sairia e eu entraria seguro, eu irei. Ah, mas Samuel, eu quebrei a cara hoje porque eu tentei fazer uma coisa de Deus. Presta atenção. Felipe queria ir para a Ásia pregar. Mas Deus falou, não, você não vai, você vai para outro lugar. Você vai para a parte de cima do mapa. Ah, mas se você for ver para o olhar humano, é uma coisa boa. Ele vai pregar, ele vai anunciar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, mas Deus não estava mandando ele pregar lá. Nem muitas vezes o que parece bom. É a vontade de Deus. Ah, mas parece bom. A palavra fala em Provérbios, aos olhos aos olhos da pessoa, aos seus olhos tudo é bom. Na verdade, o correto, né? Aos olhos do ser humano, todo o seu caminho é bom. Todos os seus caminhos são bons. Você tem perguntado a Deus o que você faz? Parece religiosidade, né? Mas não é coisa de religião. É você ser dependente de Deus. A dependência de Deus é algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. Porque você precisa ter relacionamento com Deus. Você precisa viver debaixo da presença e da vontade de Deus. Eu queria que você vesse em Colossenses 3,17. Vê assim comigo. Eu já estou finalizando, gente. Já estamos no último ponto, oração. Não sei que está esticado. Estamos finalizando. Colossenses 3,17. Eu vou começar do 16, tá bom? 16 ao 17. Eu preciso falar para vocês a postura que vocês vão tomar depois dessa palavra. Amém? Essa é a postura que você vai tomar. Uma postura de filho de Deus. Uma postura de um homem de Deus. Uma mulher de Deus. Como você deve tomar essa postura? A palavra fala em Colossenses 3, 16 ao 17, fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhais uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. 17. E tudo quanto fizerdes, seja por meio da... Olha que interessante, ó. Presta atenção. Tudo que fizerdes, seja por meio de palavra ou ação, fazer em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele a graças a Deus Pai. O nosso Pai, ele quer que a gente tome um posicionamento, gente. Ele quer que a gente tome uma postura diante dele. A postura de dizer, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou escravo mais da minha própria vida, eu não sou mais escravo do meu pecado. Eu sei que você tem pecado de estimação. E você precisa hoje pegar o tapete, levantar o tapete e varrer embaixo dele. A casa que o Cristo bate a porta precisa ser limpa. Ele precisa entrar e fazer morada. O santo lugar precisa ser um altar de adoração a Deus. Se você for ver em Romanos 12, o primeiro versículo ele fala, né? Apresentai-vos como
Se me fala, minha memória não está muito boa, mas apresentar-nos como oferta agradável a Deus. É mais ou menos esse o sentido que eu preciso falar para você. Apresentar como oferta agradável a Deus. Como, Samuel? Eu estou muito fraco. Louva, meu irmão. Eu estou muito fraco. Ora, meu irmão. Ah, mas eu estou muito fraco. Meu irmão, eu comprei um livro há muito tempo. Ele diz assim, plantar a igreja é para os fracos. Cara, é para você, é para os fracos mesmo. É para você ler a Bíblia. Você está fraco, você é dependente de Deus, você não consegue só. Você é totalmente ligado com o reino dos céus. O lance é todo o tempo aqui, ó. Deus, eu estou aqui, eu vou pagar minha conta de luz, eu preciso falar de ti. Quem o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? Como você deve andar? Você deve andar em louvor a Deus. Ah, mas eu estou sofrendo. Ora. Ah, mas eu estou triste. Ora. Ah, mas eu não me sinto digno de orar e nem de louvar. Meu irmão, ora. É engraçado, tem uma passagem em Mateus, Lucas, se eu não me engano, Lucas 15, ele vai falar sobre as parábolas, né? Se você puder mandar Lucas 15, só, acho que o começo já, 1 ao 5, ele vai falar sobre as parábolas, tanto da ovelha perdida, da dracma, do filho, e é interessante que no começo ele vai falar assim, se não me engano, acho que é essa a referência, né? Ele vai falar que Jesus estava sentado com os pecadores, aqui, ó, com todos os pecadores, com todos os coletores de impostos, com as pessoas de má fama, que estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Então, os fariseus, os mestres da lei, censuravam, murmurando. Estas sauda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partir o pão com elas? Eu era um miserável. E a palavra de Deus me alcançou. Realmente, você não é digno, mas a misericórdia de Deus ela te alcançou hoje, meu irmão. A palavra de Deus, ela te traz calmaria. Ela te fala, eu perdoei seus pecados naquela cruz. E por conta disso, por conta de eu ter salvado a sua vida, eu te faço hoje uma vida nova e abundante em Cristo. Hoje você louva a mim, mesmo na dor, porque eu vim para aqueles que eram necessitados e carentes da palavra de Deus, não para os santos. É interessante que Deus chamou os fariseus de hipócritas, porque o hipócrita significa, na sua origem, o ator. Eles tinham uma atuação de santo. Eles diziam, ó, Pai no Senhor, irmão. Mas no seu coração não havia paz de Cristo, coisa nenhuma. Eles viviam uma vida totalmente desregrada, mentirosa, atuação. A palavra de Deus vai falar em Romanos 12 sobre... Você leia hoje Romanos 12 inteiro, tá bom? Quando você chegar nessa parte que a palavra fala, se não me engano, 11 ou 10, vai falar sobre praticar a obra de uma maneira sincera. Sincera vem da origem, gente. Assim, antigamente, dos jarros, quando era feito, né? Quando ele aquecia e tudo, ele já gira, né, e tal. E se ele tivesse rachado, não teria mais utilidade nenhuma. Não prestaria mais para nada. E aí, as pessoas pegavam e faziam o quê? Pegavam cera e passavam no jarro para tampar aquela rachadura do jarro. E aí vem aquela coisa, a pessoa ia comprar o jarro e dizia assim, não quero sem cera. E aí vem a origem do sincero. Algo genuíno. Algo que não está sendo, algo que não é enganado, não é enganoso, não é mentiroso. Entendeu? Não é um jarro mentiroso. Deus hoje ele te chama para ser um jarro de honra. Deus ele te chama para ser um jarro de obediência a Deus. Ele quer uma fé sincera em Cristo.
E a sinceridade é, vamos lá, todos aí em casa, não precisa ligar o microfone, é claro, mas vão ler comigo de novo. Com a sinceridade no seu coração. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Tá bom? Você vai ler agora comigo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverante na oração. Essas palavras devem ser sinceras, porque Deus busca aqueles que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que a verdade de Deus seja sobre a sua vida. Que a mentira sobre você não conseguir se levantar, ela seja quebrada agora, em nome de Jesus. Tudo que você hoje pensou, que você vive uma mentira diante de Deus, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que seu coração se converta ao Pai, em nome de Jesus. E essa é a palavra. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito neste momento, Pai. Nós entendemos hoje que nós devemos nos alegrar com as coisas que o Senhor que a eternidade nos espera. Nos alegrarmos, Pai, com o que o Senhor tem a nos dar. Nosso verdadeiro corpo, nosso verdadeiro nome, nosso local lá no céu. A nossa morada não é aqui, Pai. Que isso seja tão firme em nossos corações, Pai, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ter a convicção de que o Senhor é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por cada vida. Dá força, levanta e ergue, Senhor, aqueles que estão cansados. Porque, como nós vimos hoje, o Senhor veio para essas pessoas, mas também para que elas entendam que existe uma esperança, uma alegria, que Jesus vai voltar e que tudo estará bem e nós estaremos contigo, Pai. Abençoa cada casa, cada família e cada casal. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pastor, Amém. eu gostaria de deixar... Oi, meu irmão. Amém. 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 Pois não, Ítalo? Estão me ouvindo? Pronto. Sim, querido, pode falar. Um versículo que resume muito do que o Samuel falou hoje à noite, e falou sim ao meu coração, e acredito que falou aos demais corações, e é um versículo que resume tudo. Está lá em Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse versículo ele já resume tudo. E eu gostaria de enfatizar algo que o Samuel falou, que quando ele falou sobre, entre aspas, a teimosia de Josué. O mesmo Josué que escutou a voz de Deus e derrubou muralhas no grito, lá atrás. Ele foi o mesmo Josué que escutou e não buscou primeiramente a Deus. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes nós somos falhos. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus e fazemos aquilo que não nos apraz. Isso acaba confundindo e a gente não conseguindo alcançar o nosso objetivo. Está todo mundo me ouvindo? Sim, estamos todos ouvindo, querido. Sim. Amém. Pastor, só, amém, eu quero deixar só mais uma frase. Uma frase é uma ideia de Madalena Sofia Barati. É uma mulher fantástica. Ela fala o seguinte: o ferro é exposto ao fogo e batido sobre uma bigorna para ser moldado. Semelhante é no fogo do sofrimento e sob o peso das provações que o Senhor molda nossa alma conforme lhe apraz. Irmão Arley, continuar, por favor. Amém, meus queridos. O evangelista Samuel deu uma palavra abençoada e ele falou algumas coisas hoje que tem me calado fundo esses dias. Ele falou sobre obediência. E muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer vitória, mas nós não queremos ser obedientes à palavra do Senhor. Ele falou de pecadinhos de estimação, né, que ficam guardados. E a gente não quer, por vezes, abrir mão disso,
ou faz disso, principalmente nos momentos de dificuldade, como se fosse uma droga, para tirar a gente daquela dor que nós estamos sentindo. Nós trocamos a oração pelo pecado. E que nessa noite a gente tenha essa consciência que para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós sermos, como o Ítalo falou, esse Josué que vai derrubar muralhas, primeiro nós temos que ter essa ligação com o Senhor. A gente não pode ficar confiando na oração apenas da pastora, do pastor, do evangelista Samuel, mas o relacionamento com Deus é individual, assim como a nossa salvação. Amém? Vamos orar. E aí, deixando claro que a gente não consegue mensurar a dor que cada um está passando essa noite. Cada um tem uma lacuna, cada um tem um problema, cada um tem um dia de choro. Mas mesmo nós não conseguindo mensurar, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. E nós, enquanto igreja, nós podemos ajudá-los em oração, sentindo a dor um do outro. Quer que eu fale um pouquinho do meu testemunho, Ítalo? Bom, meus queridos, vou fazer um overview rapidão aqui, já antes de orar, que o Ítalo pediu para falar da minha história. Então vamos lá. Bom, eu sou filho de pais divorciados. Meu pai foi alcoólatra por muito tempo. Saí de casa aos 11 anos de idade. Passei fome. Morei em favela. Tive amigos meus que foram mortos dentro do crime. E não tinha perspectiva nenhuma, mas o Senhor Jesus, ele me resgatou e me fez caminhar, né? E pela glória de Deus eu consegui construir uma família, me casei. Mas a minha esposa esse ano foi passear um pouquinho, deu uma de filho pródigo, né? E desde então eu estou sozinho dentro de casa. Eu não tenho filho, eu vivo literalmente só. E se não bastasse isso nesses 4 anos de interstício, o meu pai morreu na minha frente, dentro de um hospital. E menos de 1 ano e meio depois a minha mãe faleceu também. Então, assim, foi um baque muito grande na minha família. Eu perdi uma irmã há pouco tempo de Covid e tô sem minha esposa. E meus irmãos, quando eu falo para vocês que essa palavra do evangelista Samuel, ela falou muito comigo, e quem está acompanhando as lives pôde observar como Deus tem falado muito em relação a nós chamarmos muito da responsabilidade da nossa vida espiritual para termos um contato com Ele, independente das circunstâncias. O evangelista Samuel falou que nós somos ovelhas e temos visão limitada, e o pastor ele tem uma visão mais alta, né? Consegue fazer um 360. E só que tem um porém, a ovelha ela tem que ouvir a voz do pastor. Ela tem que ter intimidade com o pastor. E o nosso pastor ele está a todo momento querendo ter essa intimidade conosco. E nós, enquanto ovelhas, o que a gente tem que fazer é ouvir e segui-lo. Enquanto nós estivermos dando ouvido à voz da ribalta, ao barulho da multidão, ao barulho do pecado, ao nosso egocentrismo, ao trono que nós construímos em relação ao nosso cônjuge ou em relação ao nosso emprego, fazendo com que essas coisas permeiem, sejam maior do que a presença do Senhor na nossa vida, esse deserto ele vai durar 10, 20, 30, 40 anos. E não é isso que o Senhor quer para nós. Isso é um aprendizado. Então, assim, eu tenho aprendido a duras penas. E até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou pobre, cego, pecador, nu, carente da graça do Senhor. Mas eu creio nesse Deus que resgata, eu creio nesse Deus que me tirou de uma situação de miséria, eu creio nesse Deus que me deu força para passar pelo falecimento dos meus pais e não entrar em uma depressão. Eu creio nesse Deus que está aqui me sustentando dentro dessa casa sozinho. Esse Deus que às vezes eu estou aqui nos momentos de agonia, de dor, de choro, que eu já saí com um carro aqui procurando uma igreja para entrar e as igrejas fechadas. Já saí procurando pessoas na rua e não consegui. E se eu falar para os irmãos que a pessoa que Deus colocou na minha frente para me trazer uma palavra de conforto foi uma pessoa da Umbanda, vocês vão se escandalizar. Mas Deus usa quem Ele quer. Essa pessoa não veio me falar de espiritismo, essa pessoa veio simplesmente falar, olha, você é uma pessoa especial, você é um bom vizinho, você é um cara legal. Então, assim, queridos, Deus ele usa dos meios dele.
Deus, ele não está alheio à sua dor, ao seu sofrimento. Ele se importa com você. Mas é necessário que a gente tire esse verniz de pecado que às vezes fica nos arranhando. É necessário que a gente tire esse verniz de peso e de cegueira que fica atrapalhando a nossa visão. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, na tua presença eu estou, meu Deus, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que eu sou falho, Paizinho, mas eu reconheço que acima dos meus pecados, meu Deus, está a tua misericórdia, está o teu amor que nos alcançou. Deus, te agradeço por essa palavra ministrada aos nossos corações essa noite. Te agradeço pela vida do evangelista Samuel, do Ítalo, pastor Edeli, pastora Silvia e de todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. Deus, eu não sei qual a dor que as pessoas estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Senhor, cada um de nós tem uma luta interior, tem uma luta exterior. Nós temos que batalhar contra o pecado, batalhar contra a tristeza, batalhar contra os pensamentos ruins, batalhar contra as setas do maligno, Senhor. Mas nós não estamos batalhando sozinhos, nós servimos ao Senhor, que é um Deus fiel, Deus. O Senhor é um Deus que nos guarda, o Senhor é um Deus que nos protege, o Senhor é um Deus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Que essa palavra possa estar na nossa mente, que nós tenhamos comunhão com o Senhor. Que essa sabedoria que foi ministrada essa noite seja constante nas nossas vidas, Pai. Que não seja apenas para sermos ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Deus. Que essa sabedoria venha encher o nosso coração. Que nós possamos ser sábios no falar, no pensar, no agir, meu Deus, nas nossas atitudes diárias. Seja com nossa esposa e nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos líderes. Deus, muda a nossa história, muda o nosso comportamento, Senhor. Que a mudança comece dentro de nós, Pai querido. Que não seja apenas uma mudança no campo do nosso intelecto, mas que atinja o nosso espírito. A Tua palavra, Senhor, ela corta, ela divide, Senhor. Entre alma e espírito, é só a Tua palavra que pode agir, Deus. Vá ao encontro da necessidade da minha irmã e do meu irmão, Senhor. Que nós possamos não enxergar apenas as consequências, mas nós possamos trabalhar na causa raiz daquilo que tem nos atrapalhado de ter comunhão contigo, meu Deus. Que nós não queremos ver apenas as suas mãos abençoadoras, mas que nós possamos querer ver a tua face, Deus. Nos ajuda, Senhor, a ter santidade, Senhor. Nos ajuda a trilhar olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Sê conosco nessa noite, Pai, e nos traz mudança de atitude. Nos traz mudança de perspectiva e mudança de vida, Senhor. Que a restauração do casamento, que o emprego, que a saúde, Senhor, seja apenas o plus daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Que, em primeiro lugar, nós tenhamos a consciência que nós fomos criados para fazer a Tua vontade. Despede-nos em paz essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, meu irmão. Amém. Gente, palavra forte. Samuel, meu querido, o Senhor multiplique na sua vida. O Senhor continue lhe usando fortemente, tá? Que o Senhor multiplique na sua vida 100 por 1. Que o balaio seja cheio, né? Seja cheio até transbordar, tá? Porque a tua prosperidade no Espírito, ela venha a ser abundante. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Prosperidade no Espírito Santo, ela te preencha todos os passos, tá? E por onde tu fores, onde tu colocar a planta dos teus pés, lá o Senhor vai te usar e ali tu irás se levantar como profeta naquele lugar. Que a grande nome de Jesus. Na palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus, só tenho a agradecer, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, Samuel. Deus abençoe. Ítalo, obrigado por ter convidado nosso irmão Samuel. Nosso irmão Felipe, que esteve conosco, não sei se ainda está. Muito obrigado. Permita uma noite de paz, de tranquilidade. Dê a cada um de nós um sono reparador e que o amor do nosso Deus permaneça sobre nós, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós
que a doce e agradável companhia do seu Santo Espírito esteja conosco, não só essa noite, mas até a volta do Senhor Jesus. Amém?